Tarde, meu nome é Emerson, descobri que 5 minutos é muito pouco tempo, enfim, vamos lá. Vou começar explicando a respeito desse sensor de temperatura que eu coloquei no Arduino. Ele está aqui conectado a uma porta analógica zero, porque o Arduino ele retorna o valor dessa porta analógica, que geralmente é o número 155, e eu preciso capturar esse valor. Como que eu faço? Eu venho aqui em Analog Read a zero, porque está conectado na porta zero. Se fosse a 1, a 2, a 3, teria que alterar esse valor aqui. Enfim, coloquei esse valor analógico em uma variável e fiz uma conversão para temperatura, porque o valor analógico ele não é, obviamente, uma temperatura real, enfim. Essa temperatura está convertida em graus Celsius e aí eu posso utilizar, manipular mais para frente. 5 volts conectado justamente para ligar e o ground porque é necessário para não ter nenhum problema. A respeito do motor que eu coloquei aqui, como ele depende lá do valor analógico para ligar, eu coloquei uma pinagem 11, certo? Essa pinagem 11 ela está conectada a uma protoboard, então se eu conecto essa protoboard em qualquer lugar, essa pinagem em qualquer lugar dessa fileira da protoboard, eu consigo ter acesso ao valor que é passado para ela, que é justamente o que eu fiz para esse motor. O motor também está conectado aqui com o fio terra, né, no ground também. E esse ground, quando eu conecto aqui, qualquer coisa que esteja conectada nessa linha, eu consigo acessar colocando em qualquer dessas linhas, enfim. Então o ground está conectado aqui, 11 está conectado nessa coluna. Como eu recupero o valor do motor, aqui em cima, né, no caso, como é um valor analógico, eu tenho que recuperar também de uma forma analógica. Não é nem recuperar o valor, no caso é para mandar um valor aqui, né, no caso para o motor, se ele liga ou não. Então o motor, quando você coloca 255, ele está completamente ligado e 0 estou completamente desligado. Esse valor pode alterar de 1 a 255, enfim. Eu fiz uma condiçãozinha com a temperatura aqui. Se ela tiver maior, eu ligo o motor. Se ela tiver menor, eu desligo o motor. E o que é a temperatura alta? 28 graus, certo? Foi mais ou menos para isso e ele funciona direitinho. Do LED, como ele é digital, eu coloquei também o conectado ao ground. E aqui, no caso, coloquei a pinagem 11. Então, a pinagem 11 eu defini aqui em cima, que vai ser como se fosse um LED tweet, porque vai ser uma mensagem do que ele recebe. Aqui embaixo está conectado na pinagem 6, que por conseguinte é a mesma coisa que você faz enfim, nessa fileira. E aí tem um resistor. Por quê? O LED ele não aguenta a voltagem, a corrente que vem do Arduino nativamente. Então, se eu tirar esse resistor, o LED provavelmente queimaria. Enfim. E aí eu coloco aqui esse resistor, que aí também é a mesma coisa, o mesmo princípio. Nessa mesma linha, tudo que eu conectar vai funcionar. E aí, só para testar aqui, no caso eu vou testar o LED primeiro. Então, testando o LED, se eu coloco ligar, porque tem uma condição aqui para ligar ou desligar. Como eu digitei ligar, ele vai ligar aqui. Ligou, e se eu quiser desligar, mesma coisa. Em relação ao motor, ele não ligou porque a temperatura alta que eu coloquei é 28. Se eu abaixar para menos que o Arduino manda, quer ver? Vou abaixar aqui para 23. A conversão dá mais ou menos 24,7. Ele vai acabar ligando justamente porque a temperatura está mais alta do que o previsto. E a condição está aqui embaixo, né? Certo? Eu fiz de um outro jeito com o TIP também, só que eu não vai dar tempo de explicar direitinho, mas só que o collector aqui, quando ele faz, se eu coloco uma temperatura baixa, ele vai diminuir o RPM, né? Não sei se está conectado certinho, mas eu acredito que sim. Então, a quantidade de RPM diminui, o outro estava 5.000, esse está 1.500, tá vendo? Então é boa essa conexão, é bacana. Em relação ao Node-RED, quando eu venho aqui no Node-RED, existe um input do Twitter que vem as informações, é tudo cadastrado direitinho, e aí tem uma função que eu criei chamada Transform Tweets. Então esse Transform Tweets vai pegar uma mensagem payload que vem do Twitter, pega o objeto mensagem Twitter, e eu pego só o texto que vem do objeto, que é um dos atributos. E aí esse texto eu coloco numa variável mensagem tweet, coloco lowercase, ligar, e aí se ele manda ligar, eu vou mandar como retorno aqui na função mensagem payload 1. Se ele manda desligar, mensagem payload é igual a 0. E eu retorno essa mensagem. Para onde que eu retorno? Eu mando aqui para RaspLED. Esse RaspLED, como é digital, e o pino definido foi 6 lá, se você dá uma olhada, eu mando para esse pino 6, qual o valor? Esse valor digital que vem lá do retorno dessa função.
Então, o valor digital no pino 6, 0 ou 1, certo? E esse 0, 1 já seria responsável por mandar o comando para o Arduino. Deixa eu só mandar ligado, enquanto vai, porque demora. Enfim. Em relação aqui ao... E aí eu só posso testar aqui, que vai no debug. Uma leitura analógica, aqui no caso é para mandar para ligar o motor ou não, dependendo da temperatura. Então, primeiro, eu faço a leitura analógica do Arduino. Então, qual que é a pinagem que eu defini aqui? 0, no caso o analógico 0. Faço essa leitura do valor que vem daqui e faço uma conversão como? Aqui, né, tem um valor analógico, com esse transform data também, no caso. Aí eu vou e transformo em temperatura Celsius. Esse daqui vem como mensagem.payload do Arduino, então eu faço essa conversão. E aí faça uma condição, se a temperatura for maior que 28, eu vou mandar essa, eu vou atribuir esse valor a essa variável mensagem.payload e vou retorná-la. E ao contrário, para 0, enfim. E aí esse retorno dessa mensagem eu mando para o Arduino de volta. E o Arduino também é a mesma coisa, 0 até 255. E aí qual que é o pino que eu estou mandando essa informação? Que é no 11 aqui, que é bem onde o motor está conectado, certo? É basicamente assim que funciona. Aqui, ó, chegou o LED do Twitch ligado. Deixa eu ver uma coisa. Ligar. Eu escrevi errado. Ligar. Aí ele vai mandar 0 ou 1, certo? E é assim que funciona. Então eu fiz só uma simulação aqui com o inject de como que vem do Arduino, vem 155. Se eu injetar esse valor em transform data, que no caso seria mandado para o Arduino, quer ver? Ele vem o 0. Se eu coloco aqui como temperatura 20, por exemplo, injeto, opa, tem que dar um deploy aqui. Vai para 255, que é o que o Arduino receberia, certo? É isso.